Pessoal, eu tô aqui, ó, só aprendendo e ouvindo a história da Lina Góes, a tia Lina, esse sucesso do Brasil, não só de São Roque, essa mulher que construiu uma história maravilhosa e que hoje me dá a honra de estar recebendo aqui no Pod Power. Lina, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que fico feliz de estar aqui com você. E ó, eu tô impressionada, Lina, conta um pouquinho para nós como que foi a sua jornada até o Brasil, como que aconteceu a sua infância, eu quero saber tudo. Por quê? Porque eu te acompanho há muito tempo já na cozinha, a história do restaurante Tia Lina, né? E eu vi todo o processo, né? Às vezes as pessoas veem hoje o que é, mas não imaginam, né, o processo, a perseverança e a luta que foi, né? Então, tudo muito devagarzinho, pensado, né? Mas vamos lá. Eu vim da Itália no útero da minha mãe. Eu fui concebida lá, mas vim nascer aqui no Brasil. E eu nasci em Itu. Meus pais ainda foram carpinar café. Olha. Meu pai ainda foi carpinar café na hora do café. E aí, logo fez amizade com alguns industrial italiano e que simpatizou com ele e trouxe ele para São Roque, aqui na Campininha, morar num sítio maravilhoso. Olha. Que tinha um terreno bom, que era o que meu pai gostava de fazer, plantar. Olha que legal. Então, meu pai lá tinha uvas, tinha cítricos, tinha criação de peixes, de porcos, de tudo que você podia imaginar. Isso que ano, Lina? Isso lá em 54, 55, por aí. Então, ele era do campo mesmo. Ele era do campo. E tanto que tem uma parte interessante aí, porque ele tinha, como se diz, a horta dele que ele levava na feira. Certo. E esse dinheiro era dele. Então, ele não recebia por ficar no sítio, mas o senhor, que era dono do sítio, queria era levar o carro dele cheio para São Paulo das coisas do sítio. Entendi. O que sobrava era do meu pai. Entendi. Então, meu pai fazia uma feira na cidade de São Roque. Naquele tempo, ele ia de burro com a carroça de aro de ferro e não tinha asfalto, era terra, né? Bom, enfim, ele fez uma casa no Junqueira, aqui no bairro de São Roque. E quando ele fez a casa, ele ficou meio apreensivo, né? Porque ele só sabia trabalhar a terra. Certo. E ele ia morrer de fome na cidade. E naquele tempo, naquela época, né, já são aí 70 quase anos. É, bastante tempo. Canguera era um polo muito importante. A estação de Canguera chamava-se Júlio Prestes. A estação de trem. A estação de trem era muito importante, porque o que se plantava ali na região, desde o vinho, era transportado em trem para ir para São Paulo, para ir para Santos e certo. Tudo. Ali tinha escola, ali tinha armazém, tinha farmácia boa, era, como se diz, era acesso para Ibiúna, e tinha os armazéns, né, as vendas, né, que a gente falava. Sim. Os mercados da época, as vendas muito mais simples. Que anotavam as contas. E tinha um senhor que hoje ele seria o ancião do supermercado São Roque. Certo. Ele chamava-se Benedito Marchi. Marchi, né, sobrenome italiano. Ele falava muito pouquinho italiano, mas já veio afinidade ali com meu pai, eles estavam muito bem. E ele fez esse comentário. Meu pai falou, eu fiz a casa na cidade, mas como que eu vou morar na cidade se eu só sei lavourar a terra? Eu vou morrer de fome. Aí ele falou assim, então vamos resolver teu problema? Você me dá a casa e eu te dou um terreno aqui. Em Canguera. Que é na frente de onde eu tenho um restaurante hoje. Era lá. Eram 4 alqueires, uma pequena parte era limpa, mas meu pai limpou tudo aquilo, plantou já lá as uvas, né, as peras na época, não sei porque se plantava. Pera? Eu acho que na época que não tinha muita geladeira, se usava muito doce de pera, porque era muita pera que tinha na região. E o pessoal vinha buscar pera verde de caminhão. Olha, então, acho não imaginava. Muito vinho na época, São Roque tinha 140 vitivinicultores já, nos anos 60. Bom, então meu pai já fazia o seu vinho, pisei na uva,
Eu falo que eles trouxeram cepas de uva da Itália e cepas de alcachofras, porque eu me lembro de uma parte do sítio para baixo da casa, plantar as alcachofras plantadas. Olha. E eram bem grandes, que eu brincava de esconde-esconde dentro delas. Então, isso já veio... Tá no sangue. Daí eram aquelas frutas que o italiano gosta, néspera, pêssego, era plantado frutas cítricas, limão siciliano tinha muito. Aí já tinha granja com cocheira de vaca, galinha, e tinha era tudo. Por isso que acho que eu aprendi a cozinhar. E o mais importante, a alegria do meu pai era o saco de trigo na despensa. Ah, olha que interessante. Porque aí o pão nosso de cada dia estava garantido. E ali, depois eu fui crescendo, é claro. Minha mãe Você se emociona porque marcou, né? Ah, sim, sem dúvida. Eu lembro do meu pai elogiar a minha macarronada. Eu lembro que eu gostava muito de fazer, como ele ia na feira, então ele trazia. Lembra aquela enxova sequinha que tinha? Que aqui ela fala sotolio, né? Mas era uma enxuta que tinha. Isso não existe mais porque tudo hoje é empacotado, né? Mas ele trazia aquela e eu fazia uma macarronada com pouco tomate. Eu fazia o próprio macarrão com trigo e ovos. Com pouco tomate. Com que idade isso? Isso eu tinha não sei se eu teria 12 anos. Olha. E assim, eu acho que aqueles elogios me incentivaram. E eu lembro te impulsionaram. Eu lembro dele falar de um chuchu. Tinha chuchu em casa. Ele falou assim, mas a senhora falou que assim fica bom. Porque você come chuchu ensopado, refoga, faz um omelete ou uma salada de chuchu bem temperadinha, é bom. Aí eu comecei a fazer chuchu no forno, como com molhinho de pizza com queijo. Ficou ótimo. Nossa, meu marido ama hoje, ainda uso essa receita, meu marido ama. Eu vou fazer. Além de bonito, aquela metade de chuchu ali, ainda fica gostoso, fica saboroso. Bom, então sempre foi assim muito de pegar as coisas muito rápido, não precisava falar muita coisa que eu já... Inventava, já ia para cima. Hoje eu tenho porque você inventou uma receita. Eu vinha na feira, já pulando para frente, eu vinha na feira, eu trazia o rondelli, não tinha rondelli, era cannelloni, lasanha, o macarrãozinho fino com ovos, com sêmola de grano duro, os frangos recheados, mais algumas coisas. Aí alguém falou assim para mim, uma senhora aqui da cidade falou assim para mim, você não faz rondelli? O que é isso? Você faz uma massa assim, assim. Eu estou vendendo rondelli para ela até hoje. Olha, quanto tempo! Então, já fazem quase 30 anos isso aí. Puxa vida! Então, eu sempre fui rápida de... Dica de ouro. Eu lembro que eu fui para Minas, comi uma tilápia com amêndoas. Imagina que eu já não faço a minha. Nunca imaginei tilápia com amêndoas. Fica boa, viu? Com ervas finas, fica muito boa. Grelhadinha. Então, você acha que a sua paixão pela culinária, pela cozinha, pela gastronomia começou com seu pai? Elogiando? Eu acredito que sim. Porque, bom, depois eu tive, assim, uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, depois daqui, apesar que aqui sempre tinha minha mãe ensinando a fazer um nhoque, ensinando a fazer um macarrão sem ovo. Eu sou apaixonada por nhoque. O italiano comia muito pasta e fagioli, né? Macarrão com feijão. Então, eu fazia o macarrãozinho lá e levava na roça para eles comerem. Aí brasileiro acha que é coisa feia comer macarrão com feijão, né? Mas aquele era tão bom. Sempre tinha um pouquinho de molho de tomate nele, viu? Um refogadinho de molho para temperar. Acho que para realçar a cara, né? A aparência. Mas aí, depois, quando eu cresci, eu fui morar nos Estados Unidos. Encontrei toda a parte genealógica da minha mãe vivendo lá. Foram para os Estados Unidos fugir da guerra? Meus nonos é que casaram e foram para os Estados Unidos no final de 1800. Então, eles tiveram filhos lá, um filho e mais 3 filhas, isso. Aí depois fizeram América, e voltaram para a Itália, compraram terras, estavam bem. Daí nasceu mais uma filha e mais minha mãe. Minha mãe era caçula.
E a minha mãe era bem nova, perto das sobrinhas dela. Entendi. Tanto que as madrinhas de meus irmãos são minhas primas, para você ver quanto que era a idade diferente. E quando eu fui para os Estados Unidos, elas moraram na Itália, falavam napolitano, e quando eu fui para os Estados Unidos, eu as encontrei. E como eu era mocinha, eu tinha 17, 18 anos, elas me chamavam, iam fazer alguma coisa ali na Mi Viene Aiutare. Ah, que tal hora eu vou fazer tal hora, porque assim você não está trabalhando fora, você pode vir me ajudar. Ah, só foi aprendendo, né? E você aprendeu inglês? Não tanto, mas eu aprendi. Eu tenho diploma de high school equivalência, né? Sim. Eu me viro bem, mas... Você é muito para frente. Então, eu quero te contar essa fato da escola, de só falar napolitano. Então, não tinha pré-escola, né? Quando eu estava aqui no Brasil, não tinha pré-escola. No nosso tempo, eu ia lá para a escola com 7 anos, né? Certo. E fui para a escola com 7 anos. Completei 7 anos para a escola. Então, no primeiro ano era, como se diz, alfabetização. Não tinha tanto que saber nada. No segundo ano é que veio, né? A professora falava, eu não entendia nada. Eu não fazia lição, porque eu não entendia. E como é que você se virou? Levei reguadas, castigo. Não foi. Sério? Acho que... Não consegui achar professora na internet. Mas, enfim, eu sobrevivi. Era as regonas de madeira mesmo? Eram as regonas de madeira e tal. Meu pai fala que tomou também. Então, como eu falava um pouco caipira, eu virava para trás para perguntar para as meninas o que a professora disse, o que era para fazer. E aí achou que você estava conversando. Aí era castigo. No milho não ajoelhou, não? Não. No milho já não tinha. Então, mas enfim, só sei que eu saí, estudei tanto que eu saí da quarta série sem fazer exame. De tanto que eu fiquei boa depois. De medo da reguada. Mas o não falar português era difícil. Era difícil. Então, até os italianos, muitos italianos do meu tempo não falam nem o dialeto deles. Minhas primas mais velhas têm uma dificuldade enorme. Mas o mundo gira tanto, né? Que hoje eu tenho filho casado morando na Itália, no norte da Itália. Então, eu tenho que falar italiano correto para poder falar com meus netos. É verdade. Eu tenho irmã que mora na Itália já há 50 anos, mais de 50 anos, que eu tenho sobrinhas que querem falar comigo até... Você vai sempre para lá? Agora nem tanto, já fui muito. Para os Estados Unidos, você ainda vai? Algumas vezes, mas também nem tanto quanto fui. Eu já fui muito. Eu falei que, graças a Deus, eu fui muitas vezes a Roma. E, se Deus quiser, nós vamos numa viagem mariana, agora em maio, com o padre Denis, lá de São Luís Gonzaga. E mesmo essas histórias para a Itália são interessantes, porque a primeira vez que eu fui conhecer daí a família do lado do meu pai. Da sua mãe estava nos Estados Unidos? Estava toda lá. E a família do lado do meu pai toda na Itália. Mas meu pai, ele falava tanto, porque eu sou do tempo que não tinha televisão, gente. Então, quando era de tardezinha, era falada. Eu falei que eu fui até na guerra, lá no norte da África, lá eu já... De ouvir as histórias. De ouvir a saga dele também e tal. Mas eu não vou contar de umas histórias que eu conheço, porque é da Rafaela, essa parte aí. Tá bom. Mas, enfim, aí... Mas quando eu fui para a Itália, eu já conhecia todos os meus tios e meus primos, de tanto que eu sabia pelo meu pai quem era quem era quem. E foi muito bom, mas assim, um tempo diferente, que você é moça, você vai ver os moços bonitos, você vai curtir música italiana. Sim. É diferente a história, vai conhecer os parentes. Depois, outra época, vai mudando, né? Porque daí, de repente, eu estou na culinária, era isso, cada vez você vai olhar mais o que estão cozinhando, o que estão te pondo na mesa. Então, eu acho que... Mas eu ainda sou uma tradicionalista, diria não, uma vecchia cucina. Sim. Uma cozinha tradicional, Sim. que usa muito massa, molho de tomate, e tem muitas carnes que aqui não dão certo, né? Que o pessoal não se ajeita, muitos embutidos que não dão... Lá, assim, eu acho que só de ter
a massa e o molho de tomate já é o principal, natural. E se você coloca o queijo, pronto, né? Porque lá fora mesmo é pouca, né, a carne, né? Então é muito pouco. São as porquetas, né? Que se come lá. E como é que Meio chama? regionais, porque eles fazem festa com tudo, né? Tudo. E cada região cozinha melhor que a outra, né? Para nós que somos visitantes, né? É uma delícia. Eu amo massas, né? E agora eu tô querendo lembrar o nome da carne bovina, que é tipo a carne moída, que ela é cozida. Como que eles chamam Ragu. lá? Ragu. Ragu. É a bolonhesa. É a bolonhesa, o ragu, né? Então, e para você comer bem mesmo, não adianta querer ir nos restaurantes, grandes restaurantes. Eu, pelo que eu viajo para lá, eu gosto de ir nos lugares pequenos e nos pequenos restaurantes, que é onde é a melhor comida. Que é mais, eu acho que mais caseiro, mais tradicional. E aí você vê que é a nona que está cozinhando mesmo. E eles se comunicam, é a família, eles se comunicam entre eles. E ali eu falei, é aqui que eu quero. Difícil é comer a bisteca fiorentina, né? A bisteca fiorentina, eu já não gosto muito de carne muito mal passada. Sim. Mas a bisteca fiorentina é bem mal passada, né? Talvez diz que os chefes ficam bravos se você pede para fazer bem passada. Tem que tomar cuidado, né? Com algumas coisas. Com algumas coisas, mas... Então, deixa eu te contar uma vez que eu fui visitar minha mãe, porque minha mãe chegou um tempo que ela tinha que ficar com alguém 24 horas. Então, minha irmã fez muita alta costura, trabalhava. E como se diz, ela... Nos Estados Unidos? Isso na Itália. Na Itália. Quando minha mãe já estava na Itália. E uma das vezes que eu fui visitar minha mãe, eu falei, vamos encher o freezer de massa, né? Então, eu resolvi fazer o rondelli. Parece que todo mundo tinha que visitar minha mãe. Eu vim naquela casa aquele dia. Minha irmã tinha uma casa bem grande, tem ainda uma casa bem grande, com uma cozinha bem ampla. Eu estou lá fazendo o rondelli. Imagina com aqueles trigos deles, com aqueles queijos. Porque é outra qualidade. É outra história. Aí, todo mundo, o que você está fazendo? Estou fazendo uma pasta cozida ripiena, né, e tal. E tudo, depois eu coloquei tudo nas forminhas, o que era para a família. Tá. Que era uma forma bem grande, eram formas bem grandes de alumínio para ela congelar, para ela ter numa hora de aperto, né, para ajudá-la. Daí eu lembro que um final de semana nós saímos, eu, minha mãe, minha irmã e o marido, fomos na casa de uma prima almoçar e as meninas ficaram, não deu para o cheiro. Comer tudo. Que coisa maravilhosa. Eu falei, que bom, né, que a gente aprende umas coisas que... Mas eu falei que toda massa italiana, que você botar um recheio bom dentro, ela vai bem. Mas tem que ser bem feita, né, Lina? Assim, não pode grudar no dente. A qualidade também, né? Tem que ser com trigo bom e ovos. Isso... Você vê que é o básico bem feito, né? Com qualidade é o que dá. Eu acho que é o segredo aí, né? Pelo que você está falando. Você tem que respeitar a comida, respeitar o que você está fazendo, né? Aí tem que ter a mão também, né? Então, da Lina. Lá em casa acho que o caso é isso, mas a minha filha faz muito bem também. Mas então, o tomate tem que ser bem maduro, para ele já te dar o açúcar ali, para você não ter que adicionar, ele te dá o sabor de tomate. Então, aí às vezes o pessoal fala, nossa... Porque eu estou aposentada entre aspas, né? Sim, você fica de olho. Eu fico lá negociando os tomates pelo telefone. Mas isso é bom, né? Porque daí você não para. Você, uma curiosidade. Eu vi que você é irmã da Rafaela. Certo. Né? Que é a mãe do Cláudio, que é da Vinícola Góes. Vocês duas são irmãs e têm o mesmo sobrenome. Aí eu falei assim, será que as duas irmãs casaram com os dois irmãos? Porque como que ficou os dois sobrenomes iguais, né? Eu fiquei raciocinando, né? Aí eu falei, será que é porque eles namoravam antigamente em colônia? Aí namoravam irmãos com irmãs? Ia segurar a vela. Não é? Não tinha uma coisa assim? Mas o meu casamento foi meio vela, mas foi vela da outra irmã. Eu fui vela da outra irmã. Bom, então casou
Então, Irmãs... assim, a minha irmã do meio, que seria a Maria Grazia, que é ela que faz uns doces italianos que eu tenho lá. Ela faz os canoles, as esfogliatellas, os taralli, tudo isso. Certo. Ela é um pouco mais velha que eu, então ela ia namorar e me levava junto. Ia namorar, não. Eles iam ao cinema. Naquela época era assim, a gente vinha lá do bairro, vinha aqui para o centro de São Roque, tinha o cinema, depois ficar passeando na praça. Sim. Nosso tempo era isso, rodando na praça. Sim, no interior do Paraná era assim também. Então, era diferente, né? As mulheres rodavam para um lado e os homens para o outro. E os filmes era só no cinema, né? Então, a gente ia no cinema. Então, o meu cunhado trazia o meu, que hoje é meu marido, era primo dele. Ah, vinha junto. Vinha junto. Então, eles, para se ver livre da vela, me deixavam... Soltavam vocês dois. Quer dizer, não sei. Até que deu certo? Até que deu certo. Deu, né? Graças a Deus, deu muito certo. Essa vela foi boa. A vela, eu falei, ó, a vela aí que queimou. Então, quer dizer, olha, meu marido, o meu sogro é primo do sogro da Rafaela, por isso que nós temos o mesmo nome. E a minha outra irmã é Camargo, que também é parente de todo mundo lá da região. Então é tudo parente. Canguera tinha, assim, uma tradição que eu sei da época que nós fomos morar lá, tinha o Godinho, Góes, Moraes, Camargo, Xavier de Lima, Silva, tinha o Silva também no meio, mas eram todos parentes. Tudo casava entre si. Sim, sim. Aliás, deram graças a Deus quando chegam umas italianas lá para melhorar o sangue e saiu uma... Eles falaram, bom, agora nós vamos refrescar aqui a genética. Chegam as italianas, novidade. Já tinha mais algumas de lá casado com pessoas de fora, mas tinha esse pessoal família. Que você falou são portugueses, né? Os Moraes, Camargo, Góes. Moraes, eu sei que é português. Então, meu marido, ele é Moraes Góes. A minha irmã, eles são Camargo Góes. Eu sou Santos Moraes, que são portugueses. Moraes. Mas lá no Paraná, né? E o Góes, diz que tem uma cidadezinha em Portugal, uma vila que chama Góes. Mas soltaram bastante aqui no Brasil. Eita! Então casou as irmãs com os primos. Com os primos. Eu ainda fui morar nos Estados Unidos, mas voltei a casar com o caipira vizinho lá. Você já tinha conhecido ele antes? Antes da minha irmã casar, eu já era velha dela com ele. Ah, então já tinha uma paquera. Já tinha paquera. Já flertava. Ah, sim. Não era assim que falava, né? Acho Como que era? Paquera. Paquera ou era paquera. As músicas aí do Roberto Carlos, aquelas bem bregas, são as nossas. Da tua época. São bem as nossas. O Jovem Guarda eram nossas músicas. Ah, mas é legal, né? Ah, sim. Eu acho super legal. Eu tinha uma tia que ela falava que era flertar. Aí, quando ela foi ficando mais velhinha, foi dando... Eu não sei se foi Alzheimer que deu nela e tal, né? Então, ela estava paqueradeira. E ela era viúva, menina, ia nos restaurantes com ela. Daí, vinha os garçons atender. Daí, ela estava velhinha, mais velhinha de... Ela estava com 80 e poucos. São Brás, será que... Ela piscava, daí ela falava assim que estava flertando. Paquerando, acho que era paquerando que a gente falava. Paquerando? Ela falava... Antonangelo, o sobrenome dela. Italiano também. Antonangelo. Eles têm muito esses nomes. A sogra do meu filho e o sogro, ela chama Pierangela e ele chama Pierangelo. É que chegou no Brasil, né? Muitos sobrenomes foram mudados, né? O final, né? Mas eu consigo identificar fácil. Terminou em LL, terminou em I, é tudo italianado. Não é? Tem umas misturas aí, tem bastante coisa. Mas a maioria é assim, né? E daí você conheceu seu esposo, você casou depois que voltou dos Estados Unidos, já voltou falando inglês e aprendeu mais culinária lá, e daí vieram os filhos? De repente veio os filhos, um atrás do outro. Quantos você tinha? Passava trem lá perto da minha casa. Eu tenho 4. 4. E quando você começou
falou assim, eu vou abrir meu restaurante, eu vou fazer... Você falou que fazia as massas e ia vender na feira. Como começou o restaurante Alina? Então, São Roque teve teve uma ascensão na época das vinícolas, depois deu uma queda Sim. por causa de recessão, aí inúmeros fatores, aí que senão se a gente for enumerar agora, nós vamos longe. Aí eu tinha 4 filhos, eu precisava ajudar a criar esses filhos. Claro que casa, comida e roupa, isso meu marido sempre proveu, mas algo além, um estudo, pensando, eu tenho que mandar meus filhos aproveitarem, meus irmãos moram lá fora, são cidadãos americanos, porque eles podem ficar lá, estudar um pouco. Sim. E minha mãe, quando ela não tinha doença, ela vinha visitar a gente. Agora, nós é que tínhamos que visitar minha mãe. Então, precisava de recursos. Daí eu fiz desenho de moda no Senac. Ah, que legal. Se você me colocar lá, eu faço uma modelagem e faço modelo também, só que nunca foi a minha praia. Certo. Você falou não. Eu já tive um ateliê com sacoleiras indo buscar agasalhos de moletom. Então você já fez bastante coisa. Fazia lá interlock, né? Com uma máquina de interlock, tinha alguém costurando para mim. Mas chegou um dia, eu falei, não, meus filhos precisam da minha atenção, eu não posso ficar... Porque daí começou a chegar gente e meus filhos precisavam da atenção, não dava mais. Aí eu parei, de repente, alguém convidou para fazer uma festa das nações aqui na Expo São Roque. E eu levei lá meu canelone e lasanha. Alguém falou assim para mim, que gostoso, por que você não faz para vender para a gente? E começou devagarzinho. Primeiro dia que eu fui mas aí eu tinha a ideia do congelado que eu trouxe de lá, dos Estados Unidos. Já tinha comida congelada nas gôndolas dos mercados. Então, eu falo que eu faço lasanha congelada antes da Sadia. Aí... eu comecei a fazer e comecei a trazer na feira que tinha lá onde que é o Recanto da Cascata de domingo de manhã, que era hortifruti e granjeiros e o que se tivesse de arte, os artesanatos, né? Levavam ali. Eu comecei na primeira semana, eu vendi acho que 4 quilos de massa. Passou alguém conhecido, perguntou o que eu estava fazendo lá, né? Eu disse, certo. Meu marido também era vereador, na época era bem conhecido, então... Aí, botei uma placa visual, né? Lasanha canelone, da Lina. Pronto. Congelado. Mostrando onde era. Era no quiosque que a Adega Palmeiras vendia vinho na época da festa do vinho. Aí comecei ali, botei no jornal, viu, não tinha internet, ninguém tinha celular, todo mundo comprava, via o Democrata. Então, mas você era muito empreendedora, né? Porque você fez a placa. Olha como você já tinha o marketing no sangue. E era uma placa de uns 4 metros, eu não sei como que eu fiz aquilo, quem que fez para mim, não lembro. Aí já botou no jornal? Botei no jornal, daí começou a aparecer mais gente procurar. E graças a Deus foi passando de boca a boca. Quando eu parei de ir na feira, eu vendi uns 200 quilos de massa no final de semana. Meu Deus. Daí, quando veio se punha para vender, para ganhar um trocado, outro se punha para vender. E, aí, de repente, hoje a gente está com uns 80 funcionários no final de semana. Porque no final de semana tem freelance também. Não, e dependendo do horário que chegar, a fila... de tanta gente que quer comer a sua massa deliciosa. Então, meus filhos, claro que meus filhos foram para fora, trabalharam fora. Maurinho fez hotelaria, que tem tudo a ver. Tudo a ver. Maurinho foi fazer um estágio, parou a hotelaria uma vez para ir fazer um estágio fora. E era para quem falasse inglês. E ele já tinha morado com os tios lá nos Estados Unidos, já tinha feito high school. Aí ele foi para Disney trabalhar como peão. Mas eles dão palestras. E ele voltou com a ideia de 200% satisfação total do cliente. E eu levava para onde o vento empurrava, né? Um dia eu que vinha na frente. Falou que não é que empurrava com a barriga, porque eu fazia com coragem, mas
Era onde o vento empurrava mesmo, né? As oportunidades. Tinha que correr, porque se eu tinha que parar isso, você chegava e era um negócio urgente, que queria alguma massa, eu parava de fazer o que eu estava fazendo e ia atender você. Daí eu comecei a precisar de ajuda deles. Com certeza. Aí eu com o Maurinho sempre foi. Sério? Bom, imagina, né? Ele gostava de rodeio. Gostava. Não era fácil. Aí eu trouxe ele ele terminou o curso dele de hotelaria em São Paulo, que tem tudo a ver com o que eu faço. Restaurantes similares também. Então ele ajudou muito. Sempre teve, mesmo durante a pandemia, que eu sofri muito com né, porque você vê, minha casa é atrás do restaurante, abria tudo fechado, abria minha porta tudo fechado, aquilo foi me dando um desespero. Aí, e ele sempre é muito otimista, então foi muito bom. Ele sempre pensando no amanhã. Te pondo para cima. Ah, sim. E depois aí eu tinha o Fabrício, que também tinha alugado o Vale do Vinho. Uma época trabalhou um pouco comigo. No final de semana todos eles trabalhavam comigo. Mas durante um tempo ele alugou o Vale do Vinho, que é um restaurante da Vinícola Góes. Sim. Então ele vendia também minhas massas, ele tinha os pratos dele, tinha os rodízios de pizza. Sim, eu fui na inauguração. Eu ia no Vale do Vinho, no rodízio de pizzas, de sexta-feira. Sim, sim. Até eu falei pro Cláudio, teve aqui, entrevistando ele, que no começo lá, quando começou o rodízio de pizza, que era maravilhoso, eu também ia com meus filhos pequenos, eu lembro bem. Tinha também polenta, tinha frango frito, polenta frita, batata frita, junto com o rodízio de pizza. Que era o diferencial. Enriquecia, né? Enriquecia, eu gostava porque tinha essas outras coisas também. Sim, sim. Né? E também te contei, né, que cansei de ir lá na sua cozinha comprar massa também. Então, aí eu parava e ia atender. Eu estava lá fazendo uma lasanha, abaixa o fogo, vamos atender quem chegou. Aí depois eu tinha quem fazia essa parte, eu não precisava largar o fogão. Foi crescendo aos poucos, né? Sim, sim. Aí depois o Fabrício faz uns 2 anos que ele voltou a trabalhar comigo, porque eu estava precisando de cacique. Entendi. E eles falam a mesma linguagem, eles têm a mesma visão de futuro que eu tenho, até mais. Certo. Mas tem que ser por etapas, né? Porque a gente vive daquilo também, né? Com certeza. E tem que viver bem, porque a vida é uma só, né? E passa rápido, né? E a Carolina, ela foi com 17 anos para São Paulo fazer direito, lá na São Judas, lá. Morava na minha prima, muito bem acomodada, cafezinho na cama, era paparicada pela tia. Aí, quando chegou no 3º ano, mãe... Não é o que eu queria. Acho que eu estou gastando teu dinheiro, mãe, não é o que eu quero. Mas ela sempre foi uma boa menina, nunca me deu trabalho. Daí, tá bom, veio para casa, foi fazer... Ela já tinha feito alguns estágios em direito, daqueles que só fica lá esperando atender telefone, que não é nada, fazer nada, né? Ela vinha final de semana com as amigas e eram minhas garçonetes. Olha... Elas vinham de ônibus, aí elas me ajudavam sábado, serviam no almoço, depois à noite elas pegavam o carro, vinham na cidade, né? Tinha as discotecas, né? Sim, vinham paquerar. Paquerar, depois elas iam para casa, na manhã cedo elas ajudavam de novo, serviam o restaurante, quando eram umas 4, 5 horas eu dava o dinheirinho para elas que elas tinham ganho e ia embora para São Paulo. Você vê. Fez parte, né? E aí, quando ela falou para mim que não era a praia, que ela... Realmente, quando foi no 1º ano, eu falei, filha, quer fazer vestibular de novo para fazer um cursinho, para ver, fazer outra coisa? Não se entusiasmou muito. Então, aí, quando ela veio, ela já tinha visitado todas as escolas de gastronomia que tinha em São Paulo. Até aquela de Campos de Jordão, que é a mesma de São Pedro, né, do Senac. Então, estava na veia também. Aí foi fazer, prestou o exame e tal, passou. Daí eu falei, filha, não precisa você procurar onde morar. Vai, fica num hotel, numa pousada agora, depois você faz amizade e acha com quem morar. E ela ia de carro.
Quando chegou na primeira semana, ela voltou para trás com um sorrisão aqui. Descobri que eu sou normal. Por quê? Tem ex-veterinário, ex-advogado, ex-modelo, tem ex-tudo fazendo culinária. E era aquele chefe internacional de 2 anos. Certo, eu sei qual é. Foi bom, eu acho que foi muito bom. Deu um direcionamento, né? E trouxe alegria. Também, nossa, e hoje ela anima Curte. a cozinha. Ela curte. Tem alguma receita aí de família que passou de mãe para você, de você para Carolina? Tem umas coisas típicas de Páscoa, de Natal, mas assim, no fim é tudo e é nada, né? Mas o tudo porque a massa e o molho é o tempero da gente, né? É o ponto da gente. Mas eu sou ainda da cozinheira meio sem medida, sabe? Sei, a olho. Meio a olho. Essas que são as boas, eu acho. Então, tem hora que eu vou mais no olho e ela vai mais na medida. Mas ela hoje já cozinha muito mais que eu. Já te superou. Então, e nós temos feito muitos eventos, né? Casamentos, nós fizemos muitos. Na pandemia, nós tínhamos uns 15 eventos que foram parados. Então, aí depois, quando voltou a fazer, deu um certo estresse. Aí paramos um pouco, agora começamos outra vez. E ela faz umas mesas maravilhosas, fora aquilo que eu ensinei ela a fazer. Tá no sangue, né? Não tem como, né? Quando é apaixonado. Lina, eu vou te fazer umas perguntas aqui, rápidas, respostas rápidas, tá? E você vai me falando. Aquele zzz. Sua comida preferida? Espaguete ao sul. Eu também gosto muito. Aí eu gosto de tudo, mas eu sou apaixonada por massa. Uma viagem? Eu acho que Itália sempre. Uma cor? Eu gosto do amarelo. Amarelo? Olha. Até riem comigo que eu gosto do amarelo. Teve uma época que eu comprava blusa, comprava vestido amarelo. Tudo amarelo? Era tudo amarelo. Te lembra o que? Alegria? Não sei. Porque é uma cor viva, né? Sol. Brilho, sei lá. Brilho, sol. luz. Né? Acho que essas coisas. Um sonho? Não sei, saúde. Um local que você ainda quer visitar? Talvez lá, o norte da Europa, lá. Norte da Europa? Eu diria a Noruega, Islândia, talvez até Irlanda. São países bonitos. Frio, eu né? Eu não conheço Inglaterra. Também não. Também não. Ainda tem muita coisa. Tem muita coisa aqui. Para viver. Mesmo aqui no Brasil, né, tem muita coisa para se ver. Tem muita coisa para viver, não é verdade? Olha, um propósito. Propósito, acho que tem tantos, mas eu acho que agora eu tenho que cuidar de mim. Amor. A minha família. E Deus. Acima de tudo. Sempre presente. Tão bom a gente falar, Deus me ajude, socorro. Senhor, ponha seus anjos aqui. É tão bom. Tão bom, tem quem confiar, né? Nem fala. A quem recorrer, né? Muito legal. Agora, para o pessoal que está te assistindo, que curte o Tia Lina, que pode procurar nas redes sociais, é @Tia Lina lá? Tem do restaurante? Eu já nem sei mais o que está correndo. Eu não sei se tem do restaurante, tem cantina Tialina @UOL. Tá. Esse é o e-mail. Mas nós vamos colocar embaixo dos dizeres lá no YouTube da nossa entrevista como encontrar o restaurante. E o pessoal que ainda não conhece, né, vem para São Roque conhecer. Eu acho difícil não conhecer, porque é muito bom. E o que você gostaria de dizer para as pessoas que vão te assistir? Que venha conhecer um pouquinho do sabor italiano. Do ambiente italiano, venha viver um dia diferente. Nós estamos aqui pertinho de São Paulo, com acesso fácil. Fazemos parte do roteiro do vinho. Nossa, falando nisso, hoje tem uma reunião lá em casa do roteiro. Meu Deus, então é isso, pessoal.
venham, vale a pena. É um ambiente realmente italiano. Vale a pena viver essa experiência sem contar a comida, que vocês vão ficar viciados. Depois vão querer vir comer sempre. Ai, que bom. Lina, muito obrigado. Foi um prazer te receber. Espero que você tenha gostado. E qualquer dia eu tô lá de novo para comer nhoque. Estou com vontade. Eu que agradeço a gentileza de vocês. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigada, um super beijo. Pessoal, até a próxima. Beijão. Obrigada. Eu não sei onde está essa câmera. Está aqui. Agora que eu descobri que está aqui.